Boa noite a todos os nobres vereadores desta Casa de Lei, público presente e público que nos assiste via internet. Estando o plenário legalmente constituído sob a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo, 15ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura da ata 9ª sessão ordinária do dia 10 de junho de 2025. Boa noite, senhora presidente. Eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata. Conforme solicitação do vereador Oswaldo, consulto o plenário se o mesmo concorda com a dispensa da leitura da ata. De acordo, senhor presidente. De acordo, senhora 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 presidente. Coloco em votação a ata da 9ª sessão ordinária do dia 10 de junho de 2025. Vereadores, registrem o voto. Fica a ata da 9ª sessão ordinária aprovada. Solicito ao primeiro secretário para que efetue a leitura do expediente do dia. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público presente, público que nos assiste via internet. Senhora presidente, com a nossa cordial saudações, estamos enviando a essa colenda Câmara Municipal, através da Vossa Excelência, o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município para o exercício financeiro de 2026, em cumprimento à disposição do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, da Lei Complementar número 101/00, Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal e a Lei Orgânica do município, tendo a certeza da sensibilização dos nobres vereadores, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência o extensivo a seus nobres pares, os protestos de estima e de mais alta consideração. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, prefeito municipal. Senhora presidente, cumprimentando, eu tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e nobres vereadores para a apreciação dessa Casa de Lei, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a participar com reserva do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Sindesp, ratificando parcialmente o protocolo de intenções e o contrato de consórcio público, estatuto do referido consórcio. A instituição do consórcio é estabelecida pela Lei Federal número 11.107/2025, de 6 de abril de 2005, regulamentada pelo decreto número 6.017, de 17 de janeiro de 2007. O artigo 4º do Código Civil Brasileiro visa a execução de gestão associada de serviços públicos de competência de seus consorciados, ações e políticas de desenvolvimento social, socioeconômico, local e regional,
para execução dos objetivos previstos no contrato de consórcio público estadual, já aprovado pelo município fundadores, a necessidade de incluir no plano plurianual e na lei orçamentária o crédito adicional suficiente para manutenção do consórcio intermunicipal de inovação e desenvolvimento do Estado de São Paulo, obrigando-se ao pagamento do valor correspondente à sua participação inicial e demais despesa assumida por adesão e contrato de rateio decorrente da aprovação do protocolo de intenções e do contrato de consórcio público estadual. Esperamos a pronta apreciação e aprovação deste projeto de lei, o qual necessita que seja discutido e votado na regimental. Atenciosamente, Luiz Antônio Pereira de Carvalho, prefeito municipal. Senhora Presidente, através dessa levamos a consideração da Vossa Excelência para que seja submetida à elevada consideração desta Casa análise de deliberação e regime de urgência e citado projeto de lei que visa ao Poder Executivo a participar com reserva do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Sindesp, logo requer seja a presente preposição apreciada e votada de maneira mais celere, no termo do artigo 157. A adesão ao Sindesp representa uma medida estratégica para o fortalecimento da gestão pública, proporcionando ao município acesso a soluções consorciadas na área de inovação, desenvolvimento institucional, gestão associada de serviços públicos e demais iniciativas de interesse comum entre os entes consorciados. A urgência na apreciação da matéria justifica-se pela necessidade de cumprimento do prazo estabelecido para formalização da participação municipal e integração às atividades do consórcio, viabilizando a imediato aproveitamento das oportunidades de cooperação técnica e operacional que a Sindesp oferece, logo requer seja, tendo a certeza da sensibilidade dos nobres vereadores, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência o extensivo a seus nobres pares o protesto de estima e de mais alta consideração. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, prefeito municipal. Senhora Presidente, através dessa levamos a consideração de Vossa Excelência para que seja submetida, levada a consideração desta Casa, o incluso projeto de lei que visa abrir crédito adicional especial no valor total de até R$900 mil, objetivando o desenvolvimento de ações na atividade de administração pública, através de recurso recebido e a receber proveniente de royalty, tendo a certeza da sensibilidade dos nobres vereadores, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência o estivo a seus nobres pares o protesto de estima e de mais alta consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio Pereira de Carvalho, prefeito municipal. Senhora Presidente,
Através dessa, levamos a consideração da Vossa Excelência para que seja submetida a elevada consideração desta Casa a análise de liberação em regime de urgência. O citado projeto de lei que visa a abertura de crédito adicional especial no valor total de R$ 900 mil, objetivando o desenvolvimento de ações nas atividades da administração pública através de recurso recebido e a receber proveniente de royalties. A medida se justifica pela necessidade de adequar o orçamento vigente à realidade administrativa atual, permitindo a alocação de recurso em área estratégica e do serviço público, bem como execução de políticas, programa compatíveis com o planejamento da gestão. Os recursos provenientes do royalties representam fonte importante, legítima de financiamento de iniciativa que fortalecem a estrutura pública e promovam a melhoria da qualidade do serviço prestado à população. A correta aplicação desses recursos exige previa autorização legislativa conforme preceitual a legislação orçamentária. Atenciosamente, Luiz Antônio Pereira de Carvalho, prefeito municipal. Senhora Presidente, através dessa, levamos a consideração da Vossa Excelência para que seja submetida à elevada consideração desta Casa o incluso projeto de lei que visa abrir crédito adicional especial no valor total de até R$ 400 mil, objetivando aquisições de veículos 0 km destinados ao gabinete do prefeito e ou diretoria, visando ao desenvolvimento das ações relacionadas ao trabalho dos departamentos. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, prefeito municipal. Senhora Presidente, através desta, levamos a consideração da Vossa Excelência para que seja submetida à elevada consideração desta Casa e análise de liberação em regime de urgência. O citado projeto de lei visa a abertura de crédito adicional especial no valor total de R$ 400 mil, objetivando a aquisição de veículos 0 km destinados ao gabinete do prefeito ou à diretoria. A medida se justifica pela necessidade urgente de renovação da frota municipal, tendo a vista que o veículo atualmente utilizado pelo gabinete do prefeito se encontra sem condições adequadas para viagem longas, comprometendo a segurança, a mobilidade e a representação institucional em eventos oficiais fora do município. Da mesma forma, o veículo utilizado pela demais diretoria estão em estado crítico de conservação, o que tem gerado constante manutenção, elevado custo operacional e risco de interrupção da atividade administrativa. Diante desse cenário, a aquisição do veículo novo 0 km torna-se imprescindível para garantir eficiência, economia e continuidade do serviço público, essenciais, promovendo maior agilidade no deslocamento da equipe e no atendimento das demais administrativas, internas e externas do Poder Executivo.
Tendo a certeza da sensibilidade dos nobres vereadores, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência o extensivo aos seus nobres pares o protesto de estima de mais alta consideração. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, Prefeito Municipal. Senhora Presidente, através dessa levamos a consideração da Vossa Excelência para que seja submetido à elevada consideração desta Casa o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre o incluso da disciplina de empreendedorismo no ensino fundamental, anos iniciais da Rede Municipal de Ensino de Guzolândia. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, Prefeito Municipal. Senhora Presidente, através desta levamos a consideração da Vossa Excelência para que seja submetida à elevada consideração desta Casa análise de deliberação em regime de urgência o citado projeto de lei complementar que visa a inclusão da disciplina de empreendedorismo no ensino fundamental, anos iniciais da Rede Municipal de Ensino de Guzolândia. A proposta se justifica como uma iniciativa estratégica para a qualificação do ensino público, em consonância com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, que reconhece a importância da educação empreendedora como ferramenta de transformação social, ao introduzir nações de empreendedorismo desde os primeiros anos da vida escolar. O município investe na formação de cidadãos críticos, proativos e preparados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Além do ganho pedagógico, a medida contribui para o fortalecimento da cultura empreendedora local, fomentando o surgimento de novas ideias e comportamentos voltados à solução de problemas e à geração de oportunidade. A escola passa, assim, a ser um espaço onde os alunos não apenas recebem conhecimento, mas também desenvolvem habilidade prática que podem impactar possivelmente sua trajetória pessoal e profissional. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, Prefeito Municipal. Senhora Presidente, através dessa levamos a consideração da Vossa Excelência para que seja submetido à elevada consideração desta Casa o incluso projeto de lei complementar. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, Prefeito Municipal. Senhora Presidente, através dessa levamos a consideração da Vossa Excelência para que seja submetida à elevada consideração desta Casa análise de deliberação em regime de urgência o citado projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação de cargo efetivo de diretor de escola e das outras providências. A medida se justifica pela necessidade estrutural e fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. O cargo de diretor de escola, quando exercido por servidor efetivo devidamente qualificado, contribui diretamente para a melhoria de desempenho institucional, da qualidade do ensino e da
articulação entre a escola, as famílias e a comunidade. A criação de cargo atende também aos princípios da legalidade, eficiência e valorização do servidor público, promovendo o ingresso por concurso, garantindo a continuidade da gestão escolar, sem prejuízo das diretrizes pedagógicas, administrativas e legais que regem o ensino público. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, prefeito municipal. Senhora Presidente, através dessa levamos a consideração da Vossa Excelência que seja submetida, levada à consideração desta Casa, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Plano Municipal pela primeira infância do município de Guzolândia e das outras providências. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, prefeito municipal. Senhora Presidente, através dessa levamos a consideração da Vossa Excelência para que seja submetido à elevada consideração desta Casa a análise de deliberação em regime de urgência. O citado projeto de lei complementar que visa a aprovação do Plano Municipal pela primeira infância de Guzolândia. A primeira infância é uma fase determinante para o desenvolvimento humano, sendo neste período que se formam as bases cognitivas, emocionais e sociais do indivíduo. A aprovação do PMPI visa estruturar de forma planejada e intersetorial ações concretas nas áreas da saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e direitos humanos, assegurando o atendimento integral à necessidade dessa população com prioridade absoluta, conforme preconizado pela Constituição Federal e pelo Estado da Criança e do Adolescente. A elaboração do plano é resultado de um processo participativo envolvendo diferentes setores da administração pública e da sociedade civil, respeitando os princípios da transversalidade, continuidade e integração dos políticos públicos. Sua implementação permitirá ao município alinhar-se às diretrizes nacionais estabelecidas no marco legal da primeira infância, promovendo ações qualificadas e com foco no bem-estar e no desenvolvimento pleno das crianças. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, prefeito municipal. Senhora Presidente, através dessa levamos a consideração da Vossa Excelência para que seja submetido à elevada consideração desta Casa o incluso projeto de lei complementar que inclui na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guzolândia 2 cargos de provimento efetivo de nutricionista, referência salarial 13º, no valor de R$ 4.020,31. Cargo horária de 30 horas semanais. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, prefeito municipal. Senhora Presidente, através dessa levamos a consideração da Vossa Excelência para que seja submetido à elevada consideração desta Casa
análise de deliberação em regime de urgência, o citado projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação de 2 cargos efetivos de nutricionista e da outras providências. A medida se justifica pela necessidade de estruturar, fortalecer a gestão da alimentação dos serviços públicos relacionado à nutrição no âmbito municipal. A atuação dos nutricionistas é fundamental para garantir a qualidade nutricional e controle sanitário e o acompanhamento técnico dos programas de alimentação, especialmente no atendimento à rede municipal de ensino e à saúde pública. A criação dos 2 cargos efetivos permitirá a contratação de profissionais qualificados por meio de concurso público, assegurando maior estabilidade e continuidade na execução das políticas públicas de alimentação e nutrição. Isso contribuirá para a promoção da saúde, o desenvolvimento integral das pessoas e o fortalecimento das ações preventivas nas áreas assistencial, educacionais e da saúde. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, prefeito municipal. Senhora Presidente, através dessa, levamos à consideração da Vossa Excelência para que seja submetida à elevada consideração desta Casa, incluso o projeto de lei que dispõe sobre, autoriza o Executivo Municipal a realizar repasse financeiro ao Lar Batista de Crianças, a fim de disponibilizar vagas para atendimento às crianças e adolescentes que necessitarem de acolhimento do ente público. Requer-se ainda a tramitação em regime de urgência, justificando-se pela extrema necessidade de local adequado para atendimento das crianças e adolescentes que, porventura, necessitam da intervenção e tutela pública. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, prefeito municipal. Senhora Presidente, através dessa, levamos à consideração da Vossa Excelência para que seja submetido à elevada consideração desta Casa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial e das outras providências, crédito destinado à reforma e à ampliação da rede de iluminação da Praça Municipal localizada no conjunto habitacional bairro Jardim Américo. Requer-se ainda a tramitação em regime de urgência, justificando-se pela extrema necessidade de dotação orçamentária previa para iniciar o processo licitatório em respeito à legislação aplicada sobre pena de atraso na melhoria do espaço público utilizado pelo município. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, prefeito municipal. Senhora Presidente, através dessa, levamos à consideração da Vossa Excelência para que seja submetida à elevada consideração desta Casa, o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outra providência, crédito destinado à reforma, adequação da arquibancada do recinto de exposição José da Silva. Requer-se ainda a tramitação em regime de urgência, justificando-se pela extrema necessidade de adotação orçamentária previa para início ao processo licitatório em atenção
a legislação aplicada sobre pena de atraso na melhoria do espaço público, o qual permanecerá impossibilitado de utilização pela população eventos festivos. Luiz Antônio Pereira de Carvalho, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar 10 de 2025. Autoria Mesa Diretora, dispõe sobre a criação do cargo de contador da Câmara Municipal de Guzolândia, altera o anexo 1º e 2º da lei. Projeto de Lei Ordinária 24/2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagem de pacientes que aguardam por tratamento médico na rede pública de saúde municipal de Guzolândia. A Câmara Municipal de Guzolândia, no uso das atribuições que lhe confere artigo 30, inciso 1º, da Constituição, artigo 34, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal, aprova eu, prefeito de Guzolândia, sanciono a seguinte lei. O presente projeto da lei é de interesse público municipal e está dentro da competência do Poder Legislativo. O presente projeto não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, ainda que gerasse despesa para a administração, o que não se aplica ao caso. Não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Conforme disposto no artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e aos Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde, mas também inclui o município, que possui competência suplementar e com foco no interesse local. Deste modo, depende-se das citações acima que cabe ao Poder Legislativo Municipal propor medidas que ampliem a transparência na gestão dos serviços de saúde, uma vez que essa medida garante aos pacientes acesso à informação e ciência quanto à sua posição na fila de espera. Ademais, a medida evita geralmente de procedimento de saúde, valendo-se a municipalidade ou quem a representa de adotar critérios subjetivos, o que contraria
a obrigatoriedade da universalização, impessoalidade no atendimento e acesso ao SUS. Ressalta-se que a rede pública de saúde deve ser compreendida o conjunto das unidades públicas ou privadas que atendam o SUS no âmbito de Guzolândia. O que se busca, portanto, é determinar a transparência da fila da saúde de forma a assegurar maior controle de população, resguardada o sigilo dos dados pessoais do paciente, conforme Lei Geral de Proteção de Dados, e tornar a espera menos angustiante, sem informação mais precisa quanto ao prazo de atendimento. Para mais falta de transparência, é um fato que contribui para a judicialização da fila, pois muitos usuários do SUS propõem ações judiciais na tentativa de acelerar a realização do procedimento. Antes, o exposto, apresento a consideração dos nobres pares este projeto de lei, confiando a sua aprovação. Vereador Carlos Roberto Araújo de Jesus. Terminada a leitura do expediente do dia, franqueio a palavra aos senhores vereadores. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, funcionários dessa casa, nosso cinegrafista, pessoas que nos acessam via internet, público presente. Eu quero aqui agradecer a presença do senhor Luiz Antônio Xavier Porto e do senhor Renan Coutro, que são pecuaristas do nosso município, né? E que está aqui nesta noite nos dando a honra de visitar a nossa casa. E eu quero só dizer aqui que eu fiz um projeto de lei, uma PLO número 26, da estrada rural, denominada como Aloysio Nunes Ferreira, porque através desta obra que está sendo implantada, dessa vicinal, que será uma rodovia, tem que ser mudado o nome de estrada rural para uma rodovia, né? Eu compreendo hoje, eu fiz essa PLO, e a senhora presidente comentou comigo, né, como hoje os nobres podem ver que tem muitos projetos hoje e que vai ficar para a próxima sessão ordinária. E se tratando dessa estrada, eu quero agradecer muito ao senhor Luiz Antônio Xavier Porto. Foi através dele que essa obra ela pôde ser levada adiante. Nós sabemos que há muitos anos atrás já tinha um projeto para essa estrada, mas isso foi, eu não lembro nem de que época que foi. Mas em conversação com o nobre amigo Cristiano, que na época era vereador, e conversou com o seu Luiz, ele falou que tinha a possibilidade de sair uma estrada, uma vicinal no nosso município. Foi aí onde se iniciou-se, né, as conversações entre ele e o nobre vereador Cristiano. Depois teve eu e o Cristiano, o seu Luiz. Depois nós chamamos o prefeito para que fosse lá, e foi onde começou. Então o seu Luiz, ele é um pilar fundamental, né, para essa obra aí, eu agradeço, né? Foi através do seu Luiz, a gente tem que... Mérito é para quem tem, não é para quem quer, né? Porque todos querem, mas muitos não... E eu quero agradecer, seu Luiz, pelo empenho, dedicação. Das vezes que nós fomos em São Paulo, o senhor nos acompanhou até o DR, para que essa obra pudesse ser concluída, e nós estamos vendo aí que nós vamos colher fruto do que nós fizemos lá atrás, né? E eu fiz também um requerimento de informação a respeito das passagens de gado. Por quê? Porque tem vários proprietários ali nessa região que a propriedade, a estrada passa no meio da propriedade.
E depois de ser uma rodovia, isso vai ficar muito difícil para que seja passado gado de um lado para o outro. Então, tem umas passagens no projeto Fala, que é obrigação do município a construção de passagens de gado definidas em projeto. Por isso que eu fiz esse requerimento de informação, para que a prefeitura nos fornecesse, né, uma cópia desse projeto e a gente ficasse a par, porque vai ficar muito difícil se caso não haja essa passagem de gado, né, para fazer esse remanejamento desse gado. Então, eu fiz esse requerimento de informação e nós vamos aguardá-los para que o prefeito possa se manifestar. Ok? Muito obrigado a todos, hein? Obrigado, senhora presidente. Só ressaltando mais e falar que o nosso amigo, o seu Luiz, ele é criador de gado, um gado que vai para a exposição para o Brasil inteiro e que leva o nome da Fazenda Pingado, que é localizado no município de Guzolândia. Então, isso a gente capital Guzolândia. Então, isso nós temos que tirar o chapéu para isso. Muito obrigado. Iniciando o período da ordem do dia, de acordo com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, coloco em segunda discussão a mensagem número 20 de 2025, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o projeto de lei número 15 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e dá outras providências. O presente projeto estabelece diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município para o exercício financeiro de 2026. Está a palavra livre. Coloco em segunda votação o referido projeto de lei. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o presente projeto de lei número 15 de 2025. Prosseguindo o período da ordem do dia, coloco em única discussão o regime de urgência do artigo 160-A, da mensagem número de 2025, do requerimento de urgência número 3 de 2025, oriundos do Executivo Municipal, que remeteu o projeto de lei complementar número 11 de 2025, que dispõe sobre a inclusão da disciplina empreendedorismo no ensino fundamental, anos iniciais da Rede Municipal de Ensino de Guzolândia. Está a palavra livre. Coloco em regime de urgência, em única votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o regime de urgência, solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, conforme estabelece o artigo 59 do Regimento Interno. Presidente Mauro Calado da Silva. De acordo, senhora presidente. Relator Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Sidnei Carlos Gonçalves. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir o parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Ezequias Rodrigues Lopes. De acordo, senhora presidente. Relator José Gonçalves dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Carlos Roberto Araújo de Jesus. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir o parecer verbal da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. Relator Edelvan Macedo Leite. De acordo, senhora presidente. E membro Messias de Brito Gondi. De acordo, senhora presidente. Prosseguindo o período da ordem do dia, de acordo com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 11 de 2025, que dispõe sobre a inclusão da disciplina de empreendedorismo no ensino fundamental, anos iniciais da Rede Municipal de Ensino de Guzolândia. O projeto visa a inclusão da disciplina de empreendedorismo no ensino fundamental para qualificar o ensino público de forma a investir na formação de cidadãos críticos
proativos e preparados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Está a palavra livre. Coloco em primeira votação o referido projeto de lei complementar. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o projeto de lei complementar número 11 de 2025. Em primeira votação. Abre-se a oportunidade para apresentação de emenda ou substitutivo. Aprovado o projeto em primeira votação, coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 11 de 2025, que dispõe sobre a inclusão da disciplina de empreendedorismo no ensino fundamental, anos iniciais da rede municipal de ensino de Guzolândia. Está a palavra livre. Não havendo oradores, coloco o referido projeto em segunda votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o presente projeto de lei complementar número 11 de 2025. Prosseguindo o período da ordem do dia, coloco em única discussão o regime de urgência do artigo 160-A da mensagem número 26 de 2025, do requerimento de urgência número 4 de 2025, oriundos do Executivo Municipal, que remeteu o projeto de lei complementar número 12 de 2025, que dispõe sobre a criação de cargo efetivo diretor da escola e das outras providências. Está a palavra livre. Coloco o regime de urgência em única votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o regime de urgência, solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, conforme estabelece o artigo 59 do Regimento Interno. Presidente Mauro Calado da Silva. De acordo, senhora presidente. Relator Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Sidnei Carlos Gonçalves. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir o parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Ezequias Rodrigues Lopes. De acordo, senhora presidente. Relator José Gonçalves dos Santos. De acordo, senhor presidente. E membro Carlos Roberto Araújo de Jesus. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir parecer verbal da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. Relator Edelvan Macedo Leite. De acordo, senhor presidente. E membro Messias de Brito Gondim. De acordo, senhora presidente. Prosseguindo o período da ordem do dia, de acordo com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 12 de 2025, que dispõe sobre a criação de cargo efetivo, diretor da escola e da outras providências. O projeto visa a criação de cargo efetivo de diretor da escola, com carga horária de 40 horas semanais, e valor de referência salarial de R$ 5.300. Está a palavra livre. Coloco em primeira votação o referido projeto. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o projeto de lei complementar número 12 de 2025, em primeira votação. Abre-se oportunidade para apresentação de emenda ou substitutivo. Aprovado o projeto em primeira votação, coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 12 de 2025, que dispõe sobre a criação de cargo efetivo de diretor da escola e da outras providências. Está a palavra livre. Não havendo oradores, coloco o referido projeto em segunda votação. Vereadores, registrem o voto.
Aprovado o presente projeto de lei complementar número 12 de 2025. Prosseguindo o período da ordem do dia, coloca em única discussão regime de urgência do artigo 160-A da mensagem número 34 de 2025, do requerimento de urgência número 5 de 2025, oriundos do Executivo Municipal, que remeteu o projeto de lei complementar número 13 de 2025, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos e da outras providências. E está a palavra livre. Coloco o regime de urgência em única votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o regime de urgência, solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, conforme estabelece o artigo 59 do Regimento Interno. Presidente Mauro Calado da Silva. De acordo, senhora presidente. Relator Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. Membro Sidnei Carlos Gonçalves. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir o parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Ezequias Rodrigues Lopes. De acordo, senhora presidente. Relator José Gonçalves dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Carlos Roberto Araújo de Jesus. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir o parecer verbal da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. Relator Edelvan Macedo Leite. De acordo, senhora presidente. E membro Messias de Brito Gondim. De acordo, senhora presidente. Prosseguindo o período da ordem do dia, de acordo com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em uma primeira discussão o projeto de lei complementar número 13 de 2025, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos e da outras providências. O projeto visa a criação de 2 cargos efetivos de nutricionista na estrutura da Prefeitura Municipal, com carga horária de 30 horas semanais e valor de referência salarial de R$ 4.020,31. E está a palavra livre. Coloco em primeira votação o referido projeto. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o projeto de lei complementar número 12 de 2025 em primeira votação. Abre-se a oportunidade para apresentação de emenda ou substitutiva. Aprovado o projeto em primeira votação, coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 13 de 2025, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos e da outras providências, e está a palavra livre. Não havendo oradores, coloco o referido projeto em segunda votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o presente projeto de lei complementar número 13 de 2025. Prosseguindo o período da ordem do dia, coloco em única discussão o regime de urgência do artigo 160-A da mensagem número 29 de 2025, do requerimento de urgência número 6 de 2025, oriundos do Executivo Municipal, que remeteu o projeto de lei número 20 de 2025, que autoriza a participação com reservas do município de Guisolândia no Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo, CIDESP, e da outras providências. Está a palavra livre. Coloco o regime de urgência em única votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o regime de urgência, solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, conforme estabelece o artigo 59 do Regimento Interno. Presidente Mauro Calado da Silva.
De acordo, senhora presidente. Relator Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Sidnei Carlos Gonçalves. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Ezequias Rodrigues Lopes. De acordo, senhora presidente. Relator José Gonçalves dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Carlos Roberto de Araújo de Jesus. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir parecer verbal da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Presidente José Gonçalves dos Santos. De acordo, senhora presidente. Relator Mauro Calado da Silva. De acordo, senhora presidente. E membro Edelvan Macedo Leite. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir parecer verbal da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. Relator Edelvan Macedo Leite. De acordo, senhora presidente. E membro Messias de Brito Gondim. De acordo, senhora presidente. Prosseguindo o período da ordem do dia, de acordo com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 20 de 2025, que autoriza a participação com reservas do município de Guzolândia no consórcio público intermunicipal de inovação e desenvolvimento do Estado de São Paulo, SINDESP, e da outras providências. O projeto visa autorizar ao nosso município a participar do consórcio público intermunicipal de inovação e desenvolvimento do Estado de São Paulo, de forma a proporcionar ao nosso município um conjunto de atividades buscando a geração de resultados, satisfação plena do município e máxima economia nos custos de insumos e serviços de diversas frentes de atuação do serviço público, como limpeza pública, redes de drenagem de água, iluminação pública, pavimentação pública, sinalização de trânsito, implementação de melhorias na gestão pública e administrativa do município, dentre outras medidas visando a implementação de políticas públicas. Está a palavra livre. Coloco o referido projeto de lei. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o projeto de lei número 20 de 2025 em primeira votação. Abre-se oportunidade para apresentação de emenda ou substitutivo. Aprovado o projeto em primeira votação, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 20 de 2025. Autorizada a participação com reservas do município de Guzolândia no consórcio público intermunicipal de inovação e desenvolvimento do Estado de São Paulo, SINDESP, e da outras providências. Está a palavra livre. Não havendo oradores, coloco o referido projeto em segunda votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o presente projeto de lei número 20 de 2025. Prosseguindo o período da ordem do dia, coloco em única discussão o regime de urgência do artigo 160-A da mensagem número 30 de 2025 do requerimento de urgência número 7 de 2025, oriundos do Executivo Municipal, que remeteu o projeto de lei número 21 de 2025, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e da outras providências. Está a palavra livre. Coloco o regime de urgência em única votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o regime de urgência, solicito o parecer verbal da Comissão Justiça e Redação, conforme estabelece o artigo 59 do Regimento Interno. Presidente Mauro Calado da Silva. De acordo, senhora presidente. Relator Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. Membro Sidnei Carlos Gonçalves. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir o parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Ezequias Rodrigues Lopes. De acordo, senhora presidente. Relator José Gonçalves dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Carlos Roberto Araújo de Jesus. De acordo, senhora presidente.
Prosseguindo o período da ordem do dia, de acordo com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 21 de 2025, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e da outras providências. O projeto visa a abertura de crédito no valor de R$ 900 mil para o desenvolvimento de ações nas atividades da administração pública, através de recursos recebidos e a receber, provenientes de royalties. Está a palavra livre. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, pessoas que nos acessam via internet. Algumas pessoas me questionou esse valor de R$ 900 mil, que seria aprovado hoje. E não só eu, como alguns vereadores, tivemos uma reunião, né, com o senhor prefeito, querendo saber, né, como que ia ser usado esse dinheiro. E vou ler aqui, que eu escrevi, tá? Que palavras deles que eu ouvi. E ele disse que esse dinheiro vai ficar em caixa para ser usado em várias áreas. Será um dinheiro flexível. Será um dinheiro flexível que poderá ser usado na saúde, na educação, no esporte, né? Deus o livre, vem uma pandemia aí, então já tem esse dinheiro em caixa. Um dinheiro que vai assegurar o município, que vai atender com agilidade as demandas emergenciais da cidade, né? Isso é fundamental para manutenção da qualidade dos serviços oferecidos à população, assim como para o cumprimento das metas previstas no planejamento municipal. Só isso mesmo, senhora presidente. Muito obrigado. Coloco em primeira votação o referido projeto de lei. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o projeto de lei número 20 de 2025 em primeira votação. Abre-se a oportunidade para apresentação de emenda ou substitutivo. Aprovado o projeto em primeira votação, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 21 de 2025, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e da outras providências. Está a palavra livre. Não havendo oradores, coloco o referido projeto em segunda votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o presente projeto de lei número 21 de 2025. Prosseguindo o período da ordem do dia, coloco em única discussão o regime de urgência do artigo 160-A da mensagem número 31 de 2025, do requerimento de urgência número 8 de 2025, oriundo do Executivo Municipal, que remeteu o projeto de lei número 22 de 2025, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e da outras providências. Está a palavra livre. Coloco o regime de urgência em única votação. Vereadores, registrem o voto. Aqui. Aprovado o regime de urgência, solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, conforme estabelece o artigo 59 do Regimento Interno. Presidente Mauro Calado da Silva. De acordo, senhora presidente. Relator Osvaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Sidnei Carlos Gonçalves. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir o parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Ezequias Rodrigues Lopes. De acordo, senhora presidente. Relator José Gonçalves dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Carlos Roberto de Araújo de Jesus. De acordo, senhora presidente. Prosseguindo o período da ordem do dia, de acordo com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 22 de 2025, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e da outras providências.
O projeto visa a abertura de crédito no valor de R$ 400 mil para aquisições de veículos 0 quilômetros destinado ao gabinete do prefeito e diretorias. Está a palavra livre. Coloco em primeira votação o referido projeto de lei. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o projeto de lei número 22 de 2025 em primeira votação. Ausente. Abre-se a oportunidade para apresentação de emenda ou substitutivo. Aprovado projeto em primeira votação, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 22 de 2025, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e da outras providências. Está a palavra livre. Nobre vereador seu Messias de Brito Gondim. O senhor aprova o projeto em primeira votação, número 22 de 2025? Não, aprova, eu apertei lá, mas parece que não clareou, não. Tudo bem. Abre-se a oportunidade para apresentação de emenda ou substitutivo. Aprovado o projeto em primeira votação, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 22 de 2025, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e da outras providências. Está a palavra livre. Não havendo oradores, coloco o referido projeto em segunda votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o presente projeto de lei número 22 de 2025. Prosseguindo o período da ordem do dia, coloco em única discussão o regime de urgência do artigo 160-A da mensagem número 33 de 2025, requerimento de urgência número 9 de 2025, oriunda do Executivo Municipal, que remeteu ao projeto de lei número 25 de 2025, que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal pela Primeira Infância de Guzolândia, PMPI. Está a palavra livre. Coloco o regime de urgência em única votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o regime de urgência, solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, conforme estabelece o artigo 59 do Regimento Interno. Presidente Mauro Calado da Silva. De acordo, senhora presidente. Relator Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Sidnei Carlos Gonçalves. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Ezequias Rodrigues Lopes. De acordo, senhora presidente. Relator José Gonçalves dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Carlos Roberto de Araújo Jesus. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir parecer verbal da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. Relator Edelvan Macedo Leite. De acordo, senhora presidente. E membro Messias de Brito Gondim. De acordo, senhora presidente. Prosseguindo o período da ordem do dia, de acordo com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 25 de 2025, que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal pela Primeira Infância de Guzolândia. O projeto visa a aprovação do Plano Municipal pela Primeira Infância. O plano visa atender aos direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade, tendo vigência até o ano de 2034. Está a palavra livre. Coloco em primeira votação o referido projeto de lei. Vereadores, registrem o voto.
Aprovado o projeto de lei número 25 de 2025 em primeira votação. Abre-se oportunidade para apresentação de emenda ou substitutivo. Aprovado o projeto em primeira votação, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 25 de 2025, que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal pela Primeira Infância de Guzolândia. Está a palavra livre. Não havendo oradores, coloco o referido projeto em segunda votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o presente projeto de lei número 25 de 2025. Prosseguindo o período da ordem do dia, coloco em única discussão o regime de urgência do artigo 160-A da mensagem número 35 de 2025, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o projeto de lei número 27 de 2025, que autoriza o Executivo Municipal a realizar repasse financeiro ao Lar Batista de Crianças e da outras providências. Está a palavra livre. Coloco o regime de urgência em única votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o regime de urgência, solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, conforme estabelece o artigo 59 do Regimento Interno. Presidente Mauro Calado da Silva. De acordo, senhora presidente. Relator Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Sidnei Carlos Gonçalves. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir o parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Ezequias Rodrigues Lopes. De acordo, senhora presidente. Relator José Gonçalves dos Santos. De acordo, senhor presidente. E membro Carlos Roberto de Araújo Jesus. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir o parecer verbal da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. Relator Edelvan Macedo Leite. De acordo, senhora presidente. E membro Messias de Brito Gondim. De acordo, senhora presidente. Prosseguindo o período da ordem do dia, de acordo com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 27 de 2025, que autoriza o Executivo Municipal a realizar repasse financeiro ao Lar Batista de Crianças e da outras providências. O projeto visa conceder repasse financeiro ao Lar Batista de Crianças para disponibilizar vagas às crianças e adolescentes do município que se encontram necessitando de acolhimento do ente público. Está a palavra livre. Coloco em primeira votação o referido projeto de lei. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o projeto de lei número 27 de 2025 em primeira votação. Abre-se oportunidade para apresentação de emenda ou substitutivo. Aprovado o projeto em primeira votação, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 27 de 2025, que autoriza o Executivo Municipal a realizar repasse financeiro ao Lar Batista de Crianças e da outras providências. Está a palavra livre. Não havendo oradores, coloco o referido projeto em segunda votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o presente projeto de lei número 27 de 2025. Prosseguindo o período da ordem do dia, coloco em única discussão o regime de urgência do artigo 160-A da mensagem número 36 de 2025, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o projeto de lei número 28 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Está a palavra livre. Coloco o regime de urgência em única votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o regime de urgência, solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, conforme estabelece o artigo 59 do Regimento Interno. Presidente Mauro Calado da Silva. De acordo, senhora presidente. Relator Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente.
e membro Sidney Carlos Gonçalves. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Ezequias Rodrigues Lopes. De acordo, senhora presidente. Relator José Gonçalves dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Carlos Roberto de Araújo de Jesus. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir parecer verbal da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Presidente José Gonçalves dos Santos. De acordo, senhora presidente. Relator Mauro Calado da Silva. De acordo, senhora presidente. E membro Edelvan Macedo Leite. De acordo, senhora presidente. Prosseguindo o período da ordem do dia, de acordo com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 28 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. O projeto visa a abertura de crédito no valor de R$ 130 mil para reforma e ampliação da rede de iluminação da Praça do Jardim América. Está a palavra livre. Coloco em primeira votação o referido projeto de lei. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o projeto de lei número 28 de 2025 em primeira votação. Abre-se a oportunidade para apresentação de emenda ou substitutivo. Aprovado o projeto em primeira votação, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 28 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Está a palavra livre. Não havendo oradores, coloco o referido projeto em segunda votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o presente projeto de lei número 28 de 2025. Prosseguindo o período da ordem do dia, coloco em única discussão o regime de urgência do artigo 160-A da mensagem número 37 de 2025, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o projeto de lei número 29 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. E está a palavra livre. Coloco o regime de urgência em única votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o regime de urgência, solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, conforme estabelece o artigo 59 do Regimento Interno. Presidente Mauro Calado da Silva. De acordo, senhora presidente. Relator Oswaldo da Silva dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Sidney Carlos Gonçalves. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Ezequias Rodrigues Lopes. De acordo, senhora presidente. Relator José Gonçalves dos Santos. De acordo, senhora presidente. E membro Carlos Roberto Araújo de Jesus. De acordo, senhora presidente. Solicito a seguir parecer verbal da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Presidente José Gonçalves dos Santos. De acordo, senhora presidente. Relator Mauro Calado da Silva. De acordo, senhora presidente. E membro Edelvan Macedo Leite. De acordo, senhor presidente. Prosseguindo o período da ordem do dia, de acordo com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 29 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. O projeto visa a abertura de crédito no valor de R$ 300 mil para a reforma e adequação da arquibancada do recinto de exposição José da Silva. Está a palavra livre. Boa noite, senhora presidente. Quero falar que fico feliz, né, com esse andamento do recinto, que era um sonho que muitas pessoas tinham, né, e tinha sido interrompido, mas graças a Deus está dando continuidade, né? Uma cidade que hoje é conhecida mundialmente, né? Graças a alguns amigos meus que passou, né? Paulo Henrique Linares, Luciano Linares, Newton Batista, Luciano de Castro, entre outros, né? Hoje Guzolândia tem um nome forte no rodeio e eu fico feliz, que é um sonho, para mim é um sonho
ver aquele recinto ativo. E não só para o rodeio, né? Lá, creio eu, que conversa com o prefeito, vai ser usado também para carnaval, festa junina, campeonato de som, outros eventos, né? Mas fico muito feliz por estar dando continuidade e tenho fé em Deus que vai terminar e vai dar tudo certo. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em primeira votação o referido projeto de lei. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o projeto de lei número 29 de 2025 em primeira votação. Abre-se a oportunidade para apresentação de emenda ou substitutivo. Aprovado o projeto em primeira votação, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 29 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional, especial e da outras providências. Está a palavra livre. Não havendo oradores, coloco o referido projeto em segunda votação. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o presente projeto de lei número 29 de 2025. Prosseguindo o período da ordem do dia, de acordo com o parecer favorável da comissão competente, coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 10 de 2025, oriundo da mesa do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a criação do cargo de contador da Câmara Municipal de Guisolândia. Altera o anexo 1 e 2 da Lei Complementar número 028 de 2017. O projeto visa a criação de cargo de contador da Câmara e atualização ocorrida em anos anteriores, de acordo com a inflação nos vencimentos dos servidores do Legislativo. Está a palavra livre. Coloco em segunda votação o referido projeto de lei complementar. Vereadores, registrem o voto. Aprovado o presente projeto de lei complementar número 10 de 2025. Prosseguindo o período da ordem do dia, de acordo com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 24 de 2025, de autoria do vereador Carlos Roberto de Araújo de Jesus, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por tratamento médico na rede pública de saúde municipal de Guisolândia. O projeto de autoria do vereador Carlos Roberto de Araújo de Jesus visa tornar obrigatória a publicação da lista dos pacientes que aguardam tratamento médico concedido pela rede pública de saúde por parte do Executivo Municipal. E está a palavra livre. Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez aqui. Já algumas pessoas perguntou para mim sobre esse projeto do Carlos, perguntando se ia ficar o nome da pessoa lá, né? Aí algumas pessoas falaram, mas como que vai colocar o nome e tal, vai ficar constrangedor. Mas eu vi que o projeto vai ficar só o número do cartão SUS. É isso, né, Carlos? Então, É isso mesmo. só para esclarecer, que vai ficar o número do cartão SUS, não vai ter o nome de ninguém lá, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Valeu, É Carlos. por causa que lá ele vai entrar com o cartão do SUS e cada um vai acessar o seu. Sim, Não todos vai ver de cada um, não. Aí quem tiver na fila vai saber quando vai ser, igual se a pessoa estiver trabalhando no serviço registrado. Se está marcado para tal dia, ela pode já ir providenciando algumas coisas e alinhando mais antes. certo. Não, é que alguém perguntou para mim, algumas pessoas perguntou e achou que ia ficar o nome lá. Falou, Não. fulano, como que eu vou passar no psicólogo? Vai estar meu nome lá, fulano de tal, psicólogo. Então, vai estar só o número do cartão mesmo, então não vai expor o nome de ninguém. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns pelo projeto, meu amigo. Coloco em primeira votação o referido projeto. Vereadores, registrem o voto.
Pois eu falo, vai estar acabando. Aprovado o presente projeto de lei número 24 de 2025 em primeira votação. O projeto permanecerá em pauta para o recebimento de emenda ou substitutivo pelo prazo de 3 dias. Finalizando a ordem do dia, passamos à explicação pessoal e está a palavra livre. Boa noite a todos. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. E os amigos também que estão nos fazendo uma visita. É uma honra estar aqui conosco e estar participando dessa sessão junto conosco. Quero agradecer aí o prefeito por eu ter feito um pedido na parte do Jardim América, onde tem que ter uma regularização e umas luzes ali onde o povo desce da faculdade tem medo porque é escuro, e ele tem atendido esse pedido, já colocou em projeto, em votação, e eu quero agradecer por isso daí, e agradeço a todos aí que estão conosco nesse trabalho aí, para nós continuar trabalhando e lutando aí pelo povo de Gozolândia aí, e muito obrigado a todos aí. Boa noite, senhora presidente. Seu nome, gostaria de cumprimentar os nobres vereadores, funcionários dessa casa, os nossos telespectadores, e agradecer também a presença do ex-vereador Cristiano Barbosa, nosso amigo Luiz Antônio Xavier Porto e os demais pessoas presentes nessa casa. Eu gostaria de estar parabenizando nessa noite o excelentíssimo senhor prefeito, e parabenizar a gente também, vereadores, por alguns projetos que entraram aqui, que a gente percebe que vem de encontro com a necessidade e o anseio da população. Eu gostaria de estar frisando que só no recinto de exposições vai ser aplicado 300 mil, para adequação, é um anseio da população também, e 130 mil vai ser investido no bairro Jardim América, iluminação também, instalação de playground para as nossas crianças, e a parte que mais me chamou a atenção é que todo esse investimento é com recurso próprio do município. Então, dá para a gente perceber que não só a administração, como essa casa, ela está no caminho certo, está nos trilhos. E eu agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Primeiramente, os meus cumprimentos aos meus pares, toda a população que nos acessam via internet e ao público presente também que está conosco aqui hoje. Gostaria de fazer um breve esclarecimento sobre o projeto de lei de abertura de crédito para ampliação da iluminação do bairro Jardim América. O presente projeto irá atender a demanda dos moradores e melhorar o bairro, tornando-o mais seguro, e vai tornar o bairro lá também mais bonito. Eu gostaria também de estar falando para o nosso povo a respeito de crédito destinado à reforma e adequação das arquibancadas do recinto de exposições. É de uma importância para a realização de eventos, inclusive a tal aguardada e desejada, a nossa festa de peão, que o povo tanto espera. Nosso povo vai voltar novamente a sorrir com a reforma do nosso recinto de exposições. Eu vim falar também, senhora presidente e nobres vereadores, da minha indicação que eu fiz há uns dias atrás aí, é sobre a instalação de câmaras na nossa cidade. Me preocupo com o nosso povo, por isso fiz essa indicação. Eu acho que vai dar mais segurança para o nosso povo gozolandense.
eu achei muito importante fazer também esta indicação. Na área da saúde, eu vim ressaltar também, eu quero agradecer a presidente que me atendeu meu requerimento de informações, de fatos que vem ocorrendo na saúde. Espero o retorno para que selecionamos problemas da nossa população, que o nosso povo vem reclamando muito referente ao atendimento da saúde. Então eu quero desejar para vocês o meu muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais essa sessão. O meu muito obrigado a todos. E é isso aí, meu povo. Fica aqui o meu esclarecimento para toda a nossa população. Meu muito obrigado a todos. Boa noite a todos. É um prazer conhecer o Porto, né? O Formiguinha, o vereador, já foi vereador dessa casa. Hoje eu fiquei bastante feliz pela reunião a qual nós teve com o prefeito, porque às vezes as pessoas cobram por algo que nós aprovamos, onde na sessão passada nós não aprovamos, nós levamos para ter essa reunião com o prefeito sobre, né, esses 400 mil, sobre esses 900 mil, né, aí foi explicado para nós, e eu pude ficar feliz porque ali a gente teve a liberdade de poder jogar as cartas na mesa, né? Porque nós temos feito aqui em Guzolândia, nós como vereador, bastante indicação, e eu falei para ele, nós temos atendido o senhor, né? E nós temos feito indicação aqui na nossa cidade, e nós esperamos também, porque, né, a gente aprova, vai aprovando, e nós somos cobrados pela população, né? Mas nós começamos já a ver resultado, né, como a indicação que o nosso irmão Zequiel fez, já começamos a ver resultado, né, da festa de rodeio ali do recinto, e os pedidos que nós fizemos, né, nós como vereador, que corremos atrás de recursos para a cidade de Guzolândia, esses recursos já está começando a aparecer aqui na nossa cidade, e eu creio que esses recursos serão bem investidos na nossa cidade, né? Que será bem aplicado na nossa cidade, porque vereador é para fiscalizar, e eu prometi de estar fiscalizando, e vou fiscalizar onde é que está esse dinheiro. Os 300 mil da Renata, que mandou no meu pedido, já chegou, que foi para a área de saúde, tem os demais colegas meus, né? Então, eu creio que esse dinheiro vai ser bem investido na nossa cidade. E isso é as minhas palavras, e vamos tocar o barco, vamos lutar, porque nós fomos eleitos para lutar pela cidade, né? Para trabalhar para a nossa população. Essas são as minhas palavras. Boa noite a todos. Eu queria só falar mais um pouquinho a respeito da estrada rural, né? Que vai ser uma vicinal. Por quê? Por que o nome é Aloysio Nunes Ferreira? Aloysio Nunes Ferreira, pai, esse foi o pai, né? Que foi o tradicional. Mas tem o filho. O filho foi uma figura muito importante no nosso município na transformação do bairro Limoeiro. Quem conheceu o bairro Limoeiro 97, 98 e vê hoje a transformação do bairro Limoeiro, ele foi um pilar importante dos políticos que aqui investiram na nossa cidade, que acreditou no prefeito para que executasse as obras. Ele, quando foi senador, ele ocupou cargos importantes e nunca esqueceu sequer de Guzolândia. Por isso que esse nome, levado a Aloysio Nunes Ferreira, ele também serve para o seu filho, que é Aloysio Nunes Ferreira Filho. Então, a gente fica grato por ter pessoas como ele,
que se destacaram na política estadual e nacional e que não esqueceu de Guzolândia. Porque às vezes o político, ele chega no estado, ele lembra do município pequeno, mas quando ele vai para a federação, ele esquece. O Aloysio não. O filho não. Ele não esqueceu de Guzolândia. Ele foi um baluarte do nosso município e nós temos que, sabe, honrar a quem tem honra. E eu creio que esse nome, ele vai ficar muito feliz, muito grato. Ele já ficou, porque a estrada hoje é rural, mas já leva o nome do pai dele. E eu tenho certeza que ele vai ficar grato com Guzolândia. E nós estamos gratos porque ele já fez. E agora isso é o mínimo que nós devemos fazer em relação ao que ele foi feito por Guzolândia. Então eu acho que, sabe, seria uma das coisas, parece simples, não, mas não, uma homenagem às vezes vale mais do que qualquer objeto. Muito obrigado. Informo que a Câmara Municipal de Guzolândia entrará em recesso a partir do dia 1º de julho de 2025 e retornará com os seus trabalhos no dia 1º de agosto, de acordo com o artigo 118 do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, agradeço a proteção de Deus, a presença de todos e declaro encerrada a sessão.